Hello guys, how are you doing? Welcome to my Kids Bilingue. Eu sou a Isis Freire. Hoje quero bater um papo com você sobre as escolhas que a gente precisa fazer quando temos filhos pequenos. E na verdade as escolhas, e as decisões, elas já começam a ter um peso na nossa vida a partir da gravidez, Como mulher, a gente precisa decidir se a gente vai ter um parto normal, se a gente vai ter um parto cesárea, tem que fazer todo aquele acompanhamento, tem uma série de coisas que influenciam nas nossas decisões. E quando o bebê nasce, aí a gente tem que escolher o pediatra adequado, a gente tem que escolher se vai amamentar, se vai dar mamadeira, enfim, são decisões, são coisas que vêm com a maternidade, E uma das coisas que vem com a maternidade e que, por incrível que pareça, a gente já começa, quando a gente tá ali com o bebezinho pequeno, a gente já começa a imaginar, que escolinha que meu filho vai estudar, já tem que fazer um plano financeiro, um plano de onde morar perto da escola, para as mães e pais que trabalham fora, nossa, que berçário que meu filho vai, enfim. Então, nós temos sempre muitas decisões e para que essas decisões sejam tomadas, a gente tem que levar várias coisas em consideração. Uma delas é o custo daquilo, outra é a eficácia, E outra é se é possível, de fato, a gente fazer essa coisa que a gente quer. Então, uma das coisas que eu quero falar hoje é a respeito de como que a gente faz a escolha entre colocar o filho numa escola regular, que talvez tenha o inglês ali incluso como uma das matérias, versus colocar o filho em uma escola bilíngue. E se a gente coloca o nosso filho para estudar numa escola tradicional, que não é uma escola bilíngue, precisamos investir num curso de inglês para que ele se torne fluente em inglês, para que ele aprenda o inglês. Então, são coisas que, como pais, a gente tem que levar em consideração. E eu, não diferente de você, passei pela mesma situação, Quando a minha filha Isabela nasceu, hoje ela já está com 10 anos, mas quando ela era bem pequenininha, bebezinha, eu já tinha todos esses questionamentos, não tinha acesso à informação que eu tenho hoje, de que é possível sim você implementar o bilinguismo dentro de casa. Então ela não começou a aprender desde pequenininha, infelizmente, eu comecei mais tarde. Se pudesse voltar no tempo e tivesse todo esse conhecimento, toda essa bagagem e que soubesse que é tão fácil e com um custo tão baixo e que pode ser feito de uma forma muito natural e divertida, eu com certeza teria escolhido implementar o bilinguismo dentro de casa. E aí eu vou conversar com você então a respeito disso, como que a gente toma essa decisão e o que eu posso falar baseado na minha experiência como mãe. Então, como eu falei, a Isabela não aprendeu inglês quando ela era bebezinha, não falava com ela inglês, e aí eu já tive meu filho Renato logo em seguida, porque eles têm 1 ano e pouco de diferença entre um e o outro, e aí já virou aquela coisa caótica e o tempo foi passando e aí eu coloquei eles para estudar numa escola regular, que tinha até um programinha de inglês bem legal, mas sempre ficava naquela, será que eu coloco eles já num curso de inglês? Não coloco, não coloco. E nessas de coloco, não coloco, eu via que os custos dos cursos de inglês eram altos e não via um resultado tão claro. Então, foi até dessa forma que eu comecei a querer trazer o idioma para dentro de casa. E é essa a dica que eu dou para você, que aí tá indeciso entre colocar a criança numa escola tradicional e colocá-la para fazer um curso de inglês. Acreditem, ela vai aprender o idioma inglês, ela vai aprender a estudar o idioma inglês, mas ela não vai se tornar fluente.
né? Para se tornar fluente, ela tem que, de qualquer forma, viver o idioma no dia a dia. Então, não vai adiantar, se você quer a fluência do seu filho, colocar ele numa escola tradicional e numa aula de inglês, vai fazer com que ele aprenda a estudar o idioma, que ele aprenda algumas coisinhas básicas, mas se comunicar de fato, se tornar fluente, vai levar anos, e mesmo com anos de escola de inglês, ele provavelmente não vai se tornar fluente. Então, se eu fosse você, eu escolheria implementar o bilinguismo dentro de casa e colocar o filho numa escola que não tenha o idioma inglês. Agora, se você colocar o seu filho numa escola bilíngue, o seu filho vai aprender inglês? Vai, claro que vai. Ela vai ter um custo mais alto, mas se você pode pagar, super recomendo. Acho que tem escolas bilíngues excelentes. Mesmo o seu filho estando numa escola bilíngue, estudando numa escola bilíngue, pode ser que ele não se torne 100% fluente. De qualquer forma, eu recomendo que você implemente o bilinguismo dentro de casa, certo? Por quê? Porque ele vai estar lá aprendendo na escola e aí chega em casa e o idioma que ele vai estar utilizando é o português, né? As emoções, as vivências do dia a dia dentro de casa vão ser em português. Então, você, se você não é fluente em inglês ainda, tem a oportunidade de aprender inglês junto com o seu filho, implementando o bilinguismo dentro de casa. Então, vocês dois vão acabar ganhando. Se você coloca o seu filho numa escola bilíngue e ele se torna de fato fluente em inglês, que é muito possível que isso ocorra, porque vai falar em inglês 100% do tempo, e isso é outra questão. Você tem que ver o que a escola classifica como uma escola bilíngue. Porque uma escola bilíngue pode ser que seja uma escola que só tenha inglês em algumas horas. Então, isso não vai ter um resultado tão forte. Agora, se é uma escola que fala 100% do tempo em inglês, principalmente quando a criança é pequena, isso é possível, aí sim a criança vai aprender bastante. Mas, e se você não fala inglês? A criança aprende o inglês na escola bilíngue e aí ela chega em casa e não vai conseguir se comunicar com você, com aquilo tudo que ela aprendeu na escola, né? É tão bom quando a criança aprende algo na escola e ela pode compartilhar com você. Então, o bilinguismo dentro de casa, na minha opinião, ainda é a escolha número 1. Por quê? Você vai criar um vínculo maravilhoso com o seu filho, você vai se tornar fluente em inglês, ele vai se tornar fluente em inglês. O custo é baixo de implementação, porque você faz isso dentro de casa, você não vai precisar passar horas estudando, porque você vai, de fato, estudar 20% do tempo e 80% do tempo vai ser interação em inglês, ou seja, o idioma vivo, ali ativo. Então, na minha opinião, implementa o bilinguismo dentro da sua casa se você tem essa possibilidade, se você passa bastante tempo com seu filho, principalmente, dê de presente para você e para ele essa conexão maravilhosa, essa fluência nesse idioma que é tão importante para garantir um futuro melhor para o seu filho. E, claro, é um idioma que é utilizado na literatura, para o seu filho ter acesso às melhores escolas e aos melhores conteúdos. Mesmo aqui no Brasil, grande parte do conteúdo é em inglês. E se começa na primeira infância, é sempre muito mais fácil, porque abre todos os canais cognitivos para que se torne de fato fluente no idioma, e também abre as portas para que o seu filho aprenda outros idiomas além do inglês. Então, existem muitas vantagens. Eu sugiro que você faça, claro, um levantamento de todas as possibilidades que você tem, mas que mesmo assim considere tornar o seu lar bilíngue, porque é algo assim maravilhoso, que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito, com certeza. E por isso que eu tô aqui hoje apoiando pais e mães a tornarem os seus lares bilíngues, porque eu sei que funciona, eu sei que é eficaz, que tem um custo baixo
e que no futuro os teus filhos vão agradecer muito. Então, começa essa jornada junto comigo em tornar o seu lar bilíngue. Eu tenho uma série de vídeos lá no meu canal com dicas e coisas que eu compartilho do meu dia a dia. Apesar de eu ter começado com os meus filhos mais velhos, eu ainda tenho muita coisa legal para compartilhar com vocês do meu dia a dia. Então, não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu sou a Isis Freire, do My Kids Bilingue. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreve. E, claro, compartilha esse vídeo com a galera que você sabe que poderia interessar. Ok? I will see you soon, guys. Bye, bye.